Hola, ¿qué tal? Este video tiene como el tema la tuberculosis, hecho por los alumnos del sexto periodo de medicina de la USPJC, compuesto por Emily Reinara, Aline, Anne, Kerlon Kelton e Carita. Espero que puedan sanar sus dudas. Eu me chamo Emily Renara e vou falar um pouco sobre a tuberculose. A tuberculose é uma enfermidade infecciosa que foi descoberta muito antigamente e é uma enfermidade comum. Quem descobriu seu agente causal foi Robert Koch, em 1882. A tuberculose é uma enfermidade de grande problema para a saúde pública. Como eu disse anteriormente, é uma enfermidade infecciosa e contagiosa, causada por um tipo especial de bactéria conhecida como Bacillococco, e seu nome cientificamente é chamada de Mycobacterium tuberculosis. Essa Mycobacterium tuberculosis tem como principal via de transmissão as vias respiratórias, onde uma pessoa enferma transmite para uma pessoa sana. A tuberculose geralmente ataca mais os pulmões, pero também pode afetar outros sistemas e outros órgãos. Como pode ser classificada a tuberculose? Segundo o lugar de onde se instala e desenvolve a bactéria da tuberculose, a tuberculose pode se classificar em alguns tipos, sendo os principais: tuberculose pulmonar, tuberculose extrapulmonar, tuberculose ganglionar, tuberculose óssea e tuberculose miliar. A tuberculose pulmonar é o tipo de tuberculose mais comum, onde tem como signos e sintomas febres noturnas com sudores, escalafrios, perda de apetite, perda de peso, tosse seca e as fezes com vetas de sangue. A tuberculose extrapulmonar tem uns sintomas muito similares, pero o que diferencia uma da outra é que na tuberculose extrapulmonar não apresenta sintomas respiratórios, e sim sintomas específicos de cada órgão. A tuberculose ganglionar geralmente afeta os pacientes que têm VIH positivo por Bacillococco. E eles têm como sintomas os gânglios linfáticos agrandados em o coelho. A tuberculose óssea, ela faz a destruição da coluna e das vértebras. E a tuberculose miliar é a mais grave, porque a bactéria entra em la corrente sanguínea e afeta todos os órgãos, podendo ocasionar a meningite. Buenas tardes, eu me chamo Anastácio. Eu vou falar sobre o perfil de los mais afectados pela enfermidade de tuberculose. Bueno, se considera que a tuberculose tem relações com condições básicas de saneamento e também com a classe social. Pessoas em maior pobreza estão mais expostas a manifestações de bacilos. Em Brasília, se reportam casos de enfermidade, principalmente nas regiões periféricas ou em áreas de aglomerações, como favela, lixão e etc. A alimentação se converte em um fator determinante da infecção, também associado com as ingestas de álcool, de tabaco e outros tipos de droga. Ademais, há pessoas que desenrolam a enfermidade porque têm uma baixa imunidade. O exemplo disto são as pessoas que não comem adequadamente, que não têm uma dieta eficaz, que não têm uma alimentação no horário certo. Essas pessoas não respondem adequadamente à invasão dos povos indígenas em situações precárias. As pessoas infectadas com o vírus imunodeficiências humanas sem um tratamento adequado. As pessoas privadas de uma liberdade de cali têm um risco muito maior de sofrer insuficiência respiratória. Bueno, esse foi meu trabalho apresentado sobre o perfil dos mais afetados de tuberculose. Graças. Olá, eu me chamo Kerlon Kelton e vou estar falando um pouquinho com vocês sobre como é a transmissão da tuberculose. A tuberculose
ela é provavelmente uma das enfermidades infecto-contagiosas com mais mortalidade no mundo. A transmissão da tuberculose ocorre mediante ao ar e de persona a persona, por meio dos bacilos expelidos, que são aquelas gotículas que nós eliminamos durante a tosse, ao esternudar e quando hablamos. Uma pessoa tuberculosa, ela pode infectar de 10 a 15 pessoas no ano. A transmissão da tuberculose, ela não é transmitida durante aperto de manos e objetos compartilhados, como talheres, lençóis e toalhas. A transmissão da tuberculose, ela é exclusivamente transmitida via respiratório. E os principais sintomas são febre vespertina, são aquelas febres que vêm no final do dia. Tosse com sangue, que são aquelas mais graves. E perda de apetite, que são aquelas que duram durante meses. Tosse crônica e perda de peso. Uma vez não diagnosticada, essa doença pode passar para outros órgãos. Olá, me llamo Aline Pereira Gonçalves. Eu vou falar brevemente sobre os fatores de riesgo de la tuberculose e também como é hecho o diagnóstico desta enfermidade. Há muitos fatores de riesgo como a população de la calle, os anciãos, a falha crônica de los riñones, portadores de VIH, pessoas transplantadas. Pero existem 4 fatores de riesgo que são muito mais comuns para contrair a infecção por Mycobacterium tuberculosis. Os 4 são o tabaquismo, o uso de álcool, o uso de drogas lícitas ou ilícitas e a diabetes. A diabetes dificulta o controle da glicemia e a glicemia elevada agrava a tuberculose, además de fazer com que seja muito mais difícil a resposta ao tratamento da tuberculose. E estudos mostram que o tabaquismo, o uso de álcool, o uso de drogas aumentam o risco da tuberculose pela disfunção da mecânica ciliar, a diminuição da resposta imune dos indivíduos, o defeito da resposta imunológica dos macrófagos e a disminuição dos níveis de CD4, que é uma molécula que se expressa na superfície de algumas de nossas células do sistema imunológico. E resulta em la falta de resposta a um desafio micobacteriano, cuja consequência final dessa falta de resposta é o fracasso na prevenção da tuberculose no nosso organismo. O diagnóstico é feito por exames bacteriológicos, como baciloscopia, teste rápido molecular para a tuberculose, cultura para a microbactéria e também há um exame complementar que é a radiografia de tórax. A radiografia de tórax deve ser realizada em todas as pessoas com suspeita clínica de la tuberculose pulmonar, juntamente com os exames laboratoriais. Quando há a impossibilidade de comprovar a tuberculose pelos exames laboratoriais, o diagnóstico clínico deve ser considerado e deve ser associado aos sintomas e signos, juntamente com os exames complementares, que são a radiografia e os exames histológicos. Me llamo Carita Cavacande y yo estaré hablando sobre el tratamiento de la tuberculosis. ¿Cuál es el tratamiento de la tuberculosis? El tratamiento de la tuberculosis es hecho con antibióticos que son entregues gratuitamente por los SUS, con duración mínima de 6 meses, teniendo en cuenta que los 2 primeros meses son muy invasivos y son 4 remedios que son rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etabutol. Los 4 últimos meses, solamente 2, rifampicina y isoniazida.
El profesional de la salud debe decir a los pacientes los efectos adversos en la primera consulta y debe observar la ingesta oral de estos medicamentos. Los efectos adversos son náuseas, vómitos, diarrea, orina oscura, pérdida de peso, pérdida de apetito. El tratamiento es muy importante. ¿Por qué? Porque el caso de reincidencia, cuando no hecho correctamente, aumenta mucho. Y la forma de prevención se da a través de la vacunación de la vacuna de BCG para prevenir las tuberculosis de forma más grave. El paciente debe tener en cuenta que el tratamiento es muy importante y após el tratamiento puede ocurrir secuelas estas que son el sistema respiratorio del paciente.